a professora doutora Ana de Oliveira, reitora da UFSCar. Federal de São Carlos. Metade da plateia de São Carlos. Próximo encontro tem que ser em São Carlos. Bom dia a todas as pessoas. Eu trouxe uma colinha para não esquecer de falar nada que é importante, compartilhar nesse momento. Eu gostaria inicialmente de saudar o presidente da Fundação Memorial da América Latina, Dr. Pedro Mastrobuono, agradecida pela oportunidade de estar aqui e de apoiar esse evento nesse espaço tão significativo. Também gostaria de saudar com muita alegria a deputada estadual Leci Brandão e todo o seu mandato e o deputado federal Orlando Silva. Lembrando que no primeiro encontro que teve aqui, que debateu essa pauta, foi anunciado que a UFSCar discutia naquele momento a possibilidade de concessão de um título de doutor honoris causa para a nossa deputada. Esse processo tramitou, foi aprovado e a gente teve uma cerimônia muito bonita de outorga do título. Então, ao saudar a deputada, eu saudo também a nossa doutora honoris causa pela UFSCar. Eu tenho muito orgulho de poder dizer isso. Eu saúdo também minhas colegas reitoras, agora somos 3 mulheres à frente das universidades federais paulistas. A professora Raiane Assunção, da Unifesp, a professora Paula Homem de Mello, da UFABC, que já falaram, e saúdo também os demais representantes das gestões das demais universidades paulistas. Saúdo o professor Adilson dos Santos, presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e na sua pessoa cumprimento todas as autoridades, pesquisadoras, pesquisadores, estudantes, militantes do movimento negro e representantes das instituições aqui presentes. Eu vou precisar também fazer uma saudação muito especial ao conjunto de estudantes, pesquisadoras e pesquisadores da UFSCar que se mobilizaram para participarem desse encontro, que foi a delegação que chegou há pouco, né? E eu gostaria de agradecer a liderança das professoras Ana Cristina Juvenal e Lúcia Oliveira, que participarão de mesas ao longo do dia. São 2 mulheres muito potentes. E também a atuação do professor Robson Pereira da Silva, que chegou há pouco na UFSCar, mas já se tornou uma liderança importante na nossa universidade, enquanto docente e pesquisador. Saudar os demais professores que estão presentes também, o Otávio, que veio lá de Rio Preto, a Tatiana, que veio de Lagoa do Sino, e saudar também a liderança dos gestores que estão aqui, o secretário-geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, André Pereira da Silva, o pró-reitor de graduação, Douglas Verranja Silva. São pessoas que têm atuado a partir da gestão na construção de processos que permitam institucionalizar pautas estratégicas como aquelas que serão discutidas aqui hoje. É uma grande honra para mim representar a UFSCar nesse encontro que reúne produção acadêmica, compromisso político e transformação social. E eu faço questão de destacar de maneira muito especial a trajetória do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCar, o NEAB. Esse ano, o NEAB celebra 35 anos de existência e é uma das experiências mais importantes para o país na construção da educação para as relações étnico-raciais, na produção de conhecimento comprometido com a transformação social e na defesa das ações afirmativas. Ao longo dessas décadas que constituem aí os 35 anos do núcleo, o NEAB UFSCar contribuiu para a formação de políticas públicas, para a formação de milhares de educadores e para o fortalecimento de uma agenda acadêmica institucional comprometida com a justiça racial. É uma história construída por muitas mãos e que honra muito a trajetória da nossa universidade. Quando a gente celebra os 35 anos do NEAB UFSCar, nós também homenageamos trajetórias como a
as da professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva e do professor Walter Roberto Silvério, que são referências incontornáveis da luta antirracista na educação brasileira. A história do NEAB também nos lembra que os avanços que conquistamos não foram concessões. Foram resultado de organização, pesquisa, mobilização social e da luta histórica do movimento negro brasileiro. Por isso, encontros como o de hoje são tão importantes. Eles reafirmam que o combate ao racismo não é uma agenda setorial, é uma condição necessária para a democratização da educação superior, para a produção de conhecimento socialmente comprometido e para a construção de um país mais justo. Em um momento em que ainda convivemos com profundas desigualdades raciais, defender a universidade pública, as ações afirmativas, a permanência estudantil e a valorização das epistemologias negras é defender a própria democracia brasileira. É essa tarefa coletiva que nos reúne aqui hoje. Em nome da UFSCar, eu gostaria de reafirmar o nosso compromisso com essa agenda e com a construção de uma sociedade mais justa, plural e verdadeiramente democrática. Nós temos trabalhado duro para que processos institucionais consolidem o que foi trabalho de anos construído a partir de iniciativas individuais de docentes, pesquisadores e pesquisadoras da UFSCar. E a gente sabe que esses avanços não ocorrem na velocidade que a gente deseja, e exemplo disso é o fato de que quando assumimos a gestão da UFSCar em 2021, a UFSCar ainda não aplicava a lei de cotas nos concursos docentes. E é muito bom ver a universidade se transformar a partir da aplicação dessa lei que nós temos trabalhado para aplicar e aperfeiçoar desde então. Contem conosco, o trabalho não pode parar. Então, nós estamos lado a lado nessa construção. Desejo a todas e todos um excelente evento, que a gente possa fazer uma próxima edição lá em São Carlos. Vai ser uma satisfação apoiar essa iniciativa e receber vocês lá na nossa universidade. Um abraço. E o pessoal de São Carlos se vive. Professor, eu quero agradecer em nome da deputada Alessi Brandão pela acolhida na entrega do título de doutora Alessi. E já informo que ela pediu para fazer uma visita à senhora no mês que vem, para cumprimentá-la e cumprimentar o núcleo e os alunos, os professores lá da escola. Chamo aqui o professor doutor Ângelo Del Vecchio, diretor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Especialmente as reitoras, temos 3 reitoras, aliás 4 no estado de São Paulo, a Unesp também tem uma reitora, a professora Marisa, e bom, esse já é um índice de progresso da nossa sociedade. Os cargos foram costumeiramente ocupados por homens. Né? Saudar também o deputado Orlando Silva, que teve que se retirar, a deputada Alessi Brandão, agradecer a ambos o esforço de apoio institucional, essa iniciativa capitaneada pelo núcleo antirracista Virgínia Leone Bicudo, que nós, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, temos o privilégio e o prazer de hospedar. Né? Um trabalho notável, já é o 2º encontro, e espero que se sigam outros. Quero também, desculpem, além dessa saudação, saudar as instituições parceiras, o Fórum Paulista dos NEABs, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e a Fundação Memorial da América Latina. E aqui eu entro numa área de improviso, porque a minha colinha ficou defasada a partir da intervenção do Dr. Marco Mastroborro.
Por quê? Porque, é assim, eu sou dessa geração que conviveu 21 anos com a ditadura. Eu era pré-adolescente e já era um adulto maduro, pré-adolescente quando houve o golpe, e um adulto maduro quando nós finalmente derrotamos a ditadura. Né? E vejam que derrotamos, mas alguns dos seus procedimentos, retornos, eles estão presentes. Estão presentes de várias maneiras. Em certos preconceitos, que hoje estamos aqui quebrando, né? Em certas atitudes e também no combate ao pensamento e à prática soberana e autônoma da sociedade brasileira. Né? Então, de parte, eu tenho o prazer de encontrar aqui esse memorial, que é a história, eu vi isso aqui nascer, né? E aqui congregou os esforços de nomes aqui lembrados, muito importantes, como Darcy Ribeiro, que era um patriota no sentido profundo do termo, né? Que é o sentido que o Dr. Marco aqui hoje patenteou. Almino Afonso, que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente e ter amizade com ele, João Goulart, Oscar Niemeyer, enfim, uma linhagem que constituiu um pensamento social que nos permite hoje sobreviver aos achaques ditatoriais fascistas. Este é o nome. Né? E penso que, professor, o senhor pode ter na Fundação Escola de Sociologia e Política um aliado estratégico. Conte conosco, essa luta é nossa também. Como deve ser de todos os paulistas e brasileiros. O memorial, ele é um patrimônio do nosso subcontinente. Ele não é uma referência da capital, do estado, do país. É muito mais que isso. Né? Inclusive pela sua aparência física, pelo o que ele concentra de cultura e de conhecimento, seja nas suas práticas, mas seja no próprio edifício. Bom, e posto isso, eu também quero manifestar aqui a minha satisfação e meu orgulho de termos no interior da nossa instituição um enfrentamento do racismo, tal como é feito, e muito bem feito, pelo núcleo Virginia Leone Betrigo. E como eu já destruir a minha colinha, né? Eu quero encerrar dizendo o seguinte, que a luta antirracista, ela foi e sempre será uma luta democrática, soberana e antifascista. Então, convido todos vocês a participarem dela. Muito obrigado. De um ano para cá, tem um coletivo com a professora Ana Rodrigues, que é o Predite, que é um coletivo acadêmico de tecnologias e de inteligência digital, design digital, da PUC, que tem sido o nosso principal referencial lá na casa. Mas tem muita gente aqui que é, como diz o magnífico presidente, que é filhos da PUC, tá? Então, mas é uma honra ter o senhor aqui com a gente. Bom, a honra é toda nossa. Gostaria de cumprimentar a todas e todos, em nome da PUC São Paulo, em nome do nosso reitor, professor Vital Serrano Nunes. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui. Eu cumprimento o nosso presidente, filho da PUC, Pedro Mastrobuono, presidente da Fundação Memorial da América Latina. Quero dizer também que esse ato é um ato de resistência ao memorial. Estamos todos juntos nessa mesma trincheira de defesa desse importante centro de estudo, de desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado. Eu quero cumprimentar a todas as professoras, pesquisadoras aqui presentes,
negras e negros estudantes. Esse auditório aqui está repleto de interessados em estudantes e desenvolvedores desse conhecimento muito importante. Antes de falar breves palavras, eu quero cumprimentar a Ana Rodrigues, que está aqui presente, do Peretite. Quero dizer que você desenvolve um trabalho muito importante na PUC. A gente tem uma alegria muito grande de ter uma liderança tão potente, tão inspiradora na nossa PUC. Quer dizer, eu quero dizer que é uma honra poder contar com a sua importante contribuição. E dizer para todas e todos que eu justamente sou um filho dessa política afirmativa que a PUC hoje tem. A PUC hoje ela tem uma política afirmativa de que todos os nossos concursos para docente eles têm que ser necessariamente para negras e negros. Então hoje a PUC ela tem uma política de que todas as contratações docentes são políticas afirmativas. E eu, como professor da instituição, sou fruto dessa iniciativa. Então, assim, um evento como esse me toca, assim, diretamente, porque estarmos aqui unidos significa eu estar em casa. Eu estou em casa. Eu estou em casa porque sou resultado dessa iniciativa fundamental de buscar realmente fazer aquilo que a sociedade brasileira ainda não fez até hoje. Nós tivemos uma lei que enfim, proclamou aí a libertação dos nossos ancestrais, mas que não promoveu uma política pública. Eu não digo isso porque é uma opinião, digo isso porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu isso no ano passado. A DPF 973 reconheceu que há um racismo na estrutura da nossa sociedade. Então, a maior corte brasileira reconheceu que a sociedade brasileira se organiza dessa maneira. Então, essas iniciativas, como essa hoje que nós estamos aqui, são muito importantes para que nós possamos contribuir para que haja um combate, um enfrentamento verdadeiro a esse racismo que nós temos, que compõe aí a essência, a formação da sociedade brasileira. Então, eu digo isso com muita felicidade, porque sou realmente um resultado dessa política afirmativa. Mais jovem, né, quando a gente é mais jovem, enfim, no ensino médio, por exemplo, só tinha eu na minha turma, né, de estudante negro, era eu mais um, enfim, era uma coisa muito isolada, e a gente nem tinha consciência de que o racismo ele se operava por essa maneira tão engenhosa, né? A gente não tinha nem essa consciência. Mas a partir de leituras, de 20 anos para cá, a gente passa a ter consciência dos mecanismos que operam na estrutura da sociedade brasileira para fazer com que a discriminação ela se perpetue. Então, iniciativas como essa, eventos como esse organizados pelo mandato da deputada Alice Brandão, a presença do deputado Orlando Silva aqui conosco, né, as reitoras e reitores universitários, professores, isso é muito importante, isso é muito importante. Não apenas do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista político, do ponto de vista simbólico, de mostrar que a sociedade se reúne em torno dessa causa tão importante. Então, muito mais do que um evento acadêmico, que também é muito importante, mas é uma mensagem para a sociedade brasileira. Não sei se vocês puderam acompanhar recentemente na Copa do Mundo, teve um dos árbitros do VAR que fez aí um sinal de supremacia branca. Então, veja, isso não está distante, isso não é um discurso que já está superado, muito pelo contrário. A luta tem que ser constante, a luta tem que ser perene, a luta tem que ser intensa. E hoje é um motivo de celebração, hoje é um motivo de união que nós estamos aqui, e isso representa muito para a PUC. A PUC tem no seu DNA uma trajetória de humanismo, a PUC tem no seu DNA uma história de defesa dos direitos humanos, defesa dos direitos fundamentais. Então é muito importante, muito significativa a presença da nossa instituição, a convite da deputada Alice Brandão, a convite da Ana do Peretite. Então é uma alegria muito grande. Contem conosco nessa rede de formação e de união de professores, estudantes negros, pesquisadores, porque é
professora doutora Maria Valéria Barbosa, assessora da pró-reitora da Pré-Reitoria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da Unesp. A Unesp está com a delegação do presidente Prudente, o NUP da Unesp, está com a delegação do presidente Prudente. Tem o pessoal aqui do NUP? Olha lá. Presidente Prudente, daqui para presidente Prudente, presidente, dá um dia de viagem. O pessoal veio para o encontro. É uma honra. Eu saúdo a todos, eu sou Valéria, estou aqui representando a professora Maísa, que é mais uma mulher à frente da reitoria, e eu, como uma mulher negra, estou atualmente na Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, que acabou de ser montada na Unesp. Então, é uma Pró-Reitoria que tem 1 ano, em maio do ano passado, ela foi criada. Então, é uma honra estar aqui. Eu quero saudar a Alessi Brandão, quero saudar o Orlando Silva, dizer que não tem... Eu sou chorosa, né? Não tem precedente, não tem precedente esses encontros, porque é um encontro que articula, que dá amálgama para as nossas lutas, que são lutas constantes, como acabou de falar o Felipe, são lutas constantes. A gente pensa que avança, a gente avança e volta, e vai. É uma luta que vai o tempo inteiro, a gente lutando contra esse racismo, que é um racismo estrutural. Eu venho de uma universidade branca, Nós somos 201 professores pretos, pardos, indígenas, pretos, pardos, indígenas, de 3.055 professores. Vejam, isso é um descalabro. É inacreditável que a gente tenha uma universidade pública com essa composição. A gente avançou, a gente vem avançando nas cotas. As cotas para alunos já tem há 11 anos. Então, a gente tem uma universidade que ela vai se modificando por dentro, ela vai se organizando, vai fazendo com que a gente, com que brote uma nova episteme na própria universidade. E a gente tem uma perspectiva que vai se colocar e se coloca como sendo uma perspectiva de mudança. A semana passada tivemos aprovado no CEP, finalmente, a contratação de professores negros na universidade. Eu acho isso um feito, porque a universidade pública, ela caminha a passos lentos, realmente a passos lentos. Mas tivemos a aprovação da política de cotas para a contratação de professores negros. Então, a gente vai ter, um primeiro momento, 34 professores contratados, um para cada unidade, e vamos ter sempre 1/3 dos professores contratados na universidade serão negros. Então, eu quero que vocês saibam que a gente caminha a passos lentos, mas caminhamos. E eu quero dizer que eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje, estar aqui com a delegação de Presidente Prudente do nosso querido NUP, que completa esse ano 26 anos. Então, a gente quer ter uma universidade mais inclusiva, quer ter uma universidade mais plural, como eu vivo dizendo, quer ter uma universidade com a cara do Brasil, referenciada por todos aqueles que constroem essa sociedade. Vejam, nós somos 40% da população negra no estado de São Paulo. No entanto, temos apenas 6% dos professores hoje na universidade é negro. Então, eu quero dizer que a gente caminha e caminhamos pela luta política que temos. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento, quero dizer ao Dr. Márcio que eu me solidarizo com ele, coloco a Unesp à disposição naquilo que a gente puder fazer. A gente teve um belo evento aqui, que foi a posse da reitora, né? Dizer que a América Latina sempre nos abraçou, e a gente quer abraçar agora o Memorial da América Latina, que é uma luta de todos.
Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento, quero dizer que a gente vai agora para um encontro de pesquisadores negros lá em Brasília, dizer que construir o COPENE e construir a BPN não foi algo pequeno. E fizemos em Marília, em 89, o primeiro encontro de pesquisadores e pós-graduandos negros. Não tinha ainda a BPN. E foi o início dessa associação. Eu quero dizer que a gente tem muita história e precisamos resgatar junto todas as histórias que temos. Muito obrigada, quero desejar um feliz encontro para todos, que a gente possa sair desse encontro mais fortalecido. Muito obrigada. Parceiro, camarada Wesley Gabriel, presidente da União Estadual dos Estudantes. Peço para o pessoal que está ajudando a gente lá no acolhimento, para passar o nome das entidades que estão aqui representadas, que é um... Bom dia a todos e todas. Como o Beto me apresentou, eu me chamo Wesley Gabriel, sou presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, entidade de representação máxima dos nossos universitários aqui no estado. Sou estudante de licenciatura em Geografia no Instituto Federal de São Paulo e quero começar dizendo que é sempre motivo de muita alegria para mim se reunir em espaços como intelectuais, como pensadores negros, porque eu venho de uma realidade que as pessoas negras normalmente são exploradas, estão nos subempregos e muitas delas não tiveram a oportunidade de poder acessar a universidade, sobretudo num país que é atravessado pela desigualdade, que teve as suas principais riquezas sequestradas, que os principais herdeiros, a burguesia brasileira teve a sua riqueza acumulada a partir de um processo de exploração dos povos negros, dos povos originários aqui do nosso país, e quando teve-se a falsa proclamação de independência, nós não rompemos com essa lógica de exploração, muito pelo contrário, foram criados mecanismos institucionais que não permitiram que a maior parte da população tivesse acesso à terra, tivesse acesso à moradia, tivesse condições plenas de se desenvolver. E aqui no estado de São Paulo, mesmo com toda a luta do movimento negro, do movimento estudantil, que nós encontramos na maioria das universidades, é um verdadeiro abandono, um verdadeiro processo de desmonte sistêmico do papel da educação na nossa sociedade. Para nós da UE de São Paulo, a educação ela precisa funcionar como um pilar estruturante de um projeto nacional de desenvolvimento centrado na superação de problemas estruturais do nosso país, para levar saneamento básico para quem precisa, alimentação para quem precisa, moradia para quem precisa. E aqui no estado de São Paulo, não à toa, nós estamos tendo já encerramos em 2 lugares, mas foi construído um processo de greve histórica nas 3 universidades estaduais aqui do nosso estado, principalmente para combater uma lógica neoliberal que a partir da gestão Tarcísio tem sido aprofundada. Então, se nós já tínhamos algo aqui no estado de São Paulo, que era um descompromisso com o papel do Estado para com o nosso povo, hoje, sob o governo Tarcísio, o que nós temos é um verdadeiro abandono. Falta infraestrutura, falta contratação de profissionais, mas, sobretudo, falta a valorização do papel da educação nesse processo, colocando para nós, estudantes e movimento estudantil, um grande desafio nesse período, que é combater essa lógica, mas principalmente apresentar uma alternativa de uma universidade profundamente conectada com os territórios e a serviço de um projeto nacional de desenvolvimento que coloque o nosso povo no centro do debate. Nós do movimento estudantil temos essa liberdade para dizer com todas as palavras que o inimigo número 1 da educação no estado de São Paulo é o governador Tarcísio, que representa um projeto de desmonte e para a juventude negra um projeto de morte. Não à toa, no estado de São Paulo aumentou em mais de 200% a letalidade policial contra a juventude, e a gente sabe que os alvos, as balas perdidas sempre encontram um alvo, e esse alvo geralmente é um jovem negro, é uma pessoa trabalhadora, são as mulheres que são vítimas de feminicídio, não apenas por uma lógica estrutural da nossa sociedade, mas por um descompromisso desse governo que está colocado para nós. E é muito simbólico que a gente hoje ocupe o Memorial da América Latina com um debate antirracista, porque esse espaço também é alvo de ataque.
uma memória, um patrimônio imaterial, não apenas do estado de São Paulo, mas de todo o território nacional, ameaçado por uma lógica de desmonte sistêmico do nosso estado e do papel que ele precisa cumprir com a sociedade. Não posso deixar também de dizer aqui que para mim é muito gratificante estar nesse espaço, né? Não diferente de muitos que estão aqui, não diferente da maioria dos jovens do nosso país. Eu venho de uma realidade que é atravessada pela desigualdade social e hoje, com muito orgulho, com muita honra, presido a maior entidade estudantil, sendo filho de uma mulher negra, empregada doméstica, ex-presidiária. Isso não apenas é um grande motivo de honra, mas é principalmente um motivo de valorização daqueles que nos antecederam, desde Dandara, desde Zumbi, daqueles que lutaram contra a ditadura militar, do movimento negro, do movimento estudantil, que escancarou a porta da universidade a partir de conquistas importantes. O deputado Orlando já foi, mas quero valorizar a presença dele aqui nesse debate. Foi ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, o professor Juarez, que foi diretor da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, e todos aqueles que carregaram com compromisso, porque reconhecem que a educação é um dos caminhos fundamentais para a superação das explorações, das opressões históricas que o nosso povo passou e passa até hoje, né? E não podemos ser ingênuos aqui, né? Como eu disse, o movimento estudantil tem mais liberdade para falar abertamente sobre isso. Nós estamos num ano que é decisivo. Dentro dos limites da democracia burguesa, é a oportunidade concreta que nós temos de formar uma nova maioria social e reconfigurar a composição dos poderes do nosso país, para que a gente tenha um parlamento comprometido com o povo negro, que a gente tenha um parlamento comprometido com o nosso povo e com a superação desses problemas estruturais que se arrastam pelo nosso país. A União Estadual dos Estudantes de São Paulo, junto com o mandato da deputada Alessi, junto com o Pretide, junto com o Núcleo de Estudos Antirracista da FESP, a gente tem construído esse processo e nós da UEA assumimos com o compromisso de reconstruir o Núcleo de Estudantes Estadual Antirracista da União Estadual dos Estudantes de São Paulo e encaminhar o 4º encontro de estudantes negros e negras da UEA de São Paulo, não apenas para debater as mazelas que o nosso povo sofre, mas principalmente para apresentar uma alternativa e organizar a luta da juventude contra o racismo, mas principalmente contra uma lógica de sistema que coloca sempre o nosso povo na berlinda para ser explorado, para ser assassinado. E nós aqui, enquanto juventude, a história mostra que nós temos um papel fundamental a cumprir nesse momento, que é conquistar mentes e corações e apresentar que o inimigo número 1 da juventude está ocupando o Palácio dos Bandeirantes, mas não apenas eles. Nós temos vários parlamentares que ocupam os espaços de poder com uma lógica muito clara, de garantir a manutenção desse sistema, liquidar os direitos trabalhistas conquistados com muito suor e com muita luta pelo nosso povo. Então, queria agradecer muito esse espaço, valorizar muito esse espaço e dizer para cada estudante que está aqui, para cada professor, para as reitorias, contem com a União Estadual dos Estudantes de São Paulo, porque há 77 anos nós seguimos comprometidos com o projeto do Estado de São Paulo, com o projeto nacional que coloca o nosso povo no centro do debate, que garanta a melhor qualidade de vida para toda a população. Tamo junto. Quero convidar Dilson Santos, presidente da Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros, aqui a fala. Quero agradecer algumas entidades que estão aqui, depois a gente vai qualificando os agradecimentos, mas eu sei que a União de Negros e Negras pela Igualdade está aqui presente, ao negro. Obrigado pela parceria. A Soeto Organização Negra está aqui presente e obrigado pela parceria. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Gostaria de dizer que para nós da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras do Brasil, participar desse encontro é muito importante. Então, esse encontro de pesquisadores e estudantes negros de São Paulo, ele tem um significado político e estratégico para as lideranças universitárias paulistas na disputa epistemológica. Assim nós consideramos. Nós enaltecemos, enquanto Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros, a importância político-acadêmica desse encontro. Nós enaltecemos profundamente esse dado. E consideramos que estar participando desse evento, na companhia dessa importante mesa de abertura aqui, tem um significado e uma importância também muito grande. Eu tive a honra de, em nome da BPN, participar da primeira fase, do primeiro encontro que ocorreu aqui também no Memorial.
aquele primeiro encontro, na ocasião, nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de, em nome da BPN, ouvir uma das mais belas, consistentes e genuína saudação aos pesquisadores e pesquisadoras negras por parte da nossa deputada estadual, Leci Brandão, a quem agradecemos, Beto, e a equipe aqui, o mandato pela realização desse evento. Agradecimento também extensivo a outras pessoas envolvidas. Naquela época, a quase doutora Leci Brandão abandonou o protocolo, o roteiro que a equipe preparou e fez uma fala preliminar que foi, por mim, gravada no celular, inteirinha, e que foi a saudação que nós utilizamos lá na cidade de Ouro Preto para a abertura do nosso Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros da fase estadual. Leci foi uma das pessoas que mandou a saudação aos pesquisadores negros. Ela fez uma fala, quem não teve a oportunidade, visite a memória do primeiro encontro e terão a oportunidade de ter aula, a melhor aula para nós pesquisadores e pesquisadoras negras em termos de saudação. Leci foi fantástico naquele dia. Dito isso, nós queríamos também cumprimentar as várias, diversas instituições, as universidades paulistas aqui presentes, públicas, e a fundação aqui presente. É muito importante que essas instituições estejam conosco. Como já foi dito aqui, foi também daqui do estado de São Paulo que parte da inteligência negra, que resulta no que hoje é a BPN, foi projetada para o Brasil. Quando o professor Fábio falava aqui como filho da PUC, eu lembrava de um importante projeto da Fundação Carlos Chagas, em parceria com a Fundação Ford, da virada do século passado para esse século, que concedia bolsas de ações de estudo para negros, indígenas e pessoas do Norte e do Nordeste. Aquele programa da Fundação Ford e da Fundação Carlos Chagas, liderado pela professora Fúvia Rosenberg, deu uma base intelectual que hoje é o acervo, o arcabouço que nós temos hoje no âmbito da BPN, que é muito importante destacar. Então, eu diria que é importante ter São Paulo nesse lugar, pensando esse papel nessa situação. Avançando aqui, a importância simbólica do memorial. Não estamos em qualquer lugar. Doutor Pedro, e aqui a BPN também manifesta a sua inteira solidariedade a esse ataque, esse afronta que estamos vivendo aqui, que muito bem retratado pelo Wesley da UEE. Isso trata-se de um projeto no qual nós temos que reagir. Eu, que também tive a oportunidade de nascer no ano de 1964 e viver um pedaço da ditadura, ainda no movimento estudantil de base, lá na educação básica, lá na UBS, vimos quais eram as consequências da ditadura e a necessidade de superar esse processo. Eu não posso deixar de dizer aqui que, para nós da BPN, esse encontro tem uma relação direta com o resultado das ações afirmativas. É um subproduto das ações afirmativas, uma luta que nós travamos há algum tempo atrás e tivemos que convencer muita gente da sociedade quanto à sua importância. Não foi fácil convencer. E assim como a professora Valéria mencionou, na trajetória das relações raciais e da luta pelos direitos do povo negro, estratégias de resistência às nossas conquistas sempre vão se aperfeiçoando. Então, quando nós estamos aqui falando, minha gente, por exemplo, da iniciativa da Unesp de adotar ação afirmativa para recrutamento de docentes, é preciso estarmos atentos e atentas para o que pode vir como estratégia de complicação. No âmbito das universidades federais, nós tivemos uma lei de cotas que vigorou entre 2014 e 2024, determinando que as universidades reservassem pelo menos 20% de vagas para pessoas negras. Sabe quantos por cento de pessoas ocuparam essas vagas? 1,5%. Dados do relatório do OPARÁ, Observatório das Ações Afirmativas da Universidade do Vale do São Francisco. 1,5%. Ou seja,
Vocês conquistaram a política, mas nós, racistas, nas nossas instituições, conseguimos criar obstáculos para que essa conquista não se concretizasse de fato. Então, precisamos de estar preparados. Semana retrasada, o Tribunal de Contas da União publicou um relatório sobre os concursos das universidades públicas. Uma das recomendações é que as instituições que realizem concurso introduzam uma dimensão da diversidade na composição dos concursos. Nós, enquanto a BPN, e de maneira prepotente e arrogante, estamos oferecendo magníficas reitoras e instituições representes a possibilidade de oferecer pelo menos um membro de qualquer área do conhecimento que tem domínio para garantir essa diversidade, porque é um discurso de que não tem. Os nossos dados, o banco de dados da BPN revela hoje que nós somos 6.750 associadas e associados. Desses, 67% são negros, pretos. Esse dado, comparado aos dados do CNPq, que mostram quantos são os pesquisadores do CNPq, é 3%. Nós somos 67% na BPN e apenas 3% no Brasil inteiro. Não é natural, existe uma mão invisível do racismo operando aí, que nós precisamos de confrontá-la. E aí a importância desse tipo de encontro. A importância desse tipo de encontro, com certeza daqui a pouco a nossa representação subirá às mesas que terão aqui e trarão dados de maneira muito mais qualificada para discutir isso. Nós somos uma associação que tem condições de oferecer, estou dizendo isso, essa dimensão da diversidade para todas as instituições. Quem de nós não ouviu ainda alguma informação sobre que um determinado concurso, uma determinada pessoa negra não conseguiu lograr êxito porque ela não foi aprovada no projeto cuja nota máxima era 6 e ela ficou com 5,1 e com 5,9 naquela dimensão subjetiva dos concursos? E aí o que nós estamos propondo é o seguinte: olha, querem uma pessoa para introduzir um elemento de neutralidade, de diversidade para dentro das bancas, nós temos à disposição e um estoque de intelectuais negros para essa finalidade. Somos uma instituição que existe desde 2000, que nasce junto com a defesa das ações afirmativas. Foram os nossos e as nossas que antes de nós aqui chegaram e fizeram essa luta. Então nós gostaríamos de destacar esse aspecto nessa nossa fala introdutória, dizer que durante todo o dia de hoje a audiência aqui terá a oportunidade de contactar com diversas pessoas da nossa associação e não posso deixar de fazer aqui o registro do nosso maior convite. Nós realizamos na BPN, desde o ano de 2000, o encontro no Congresso Nacional de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros. Então, esse ano, estamos organizando um grande encontro, que é a 14ª edição, na Universidade de Brasília. Nós já temos aproximadamente 3.500 pessoas inscritas. Eu estou encontrando a professora Renise está ali, vai falar sobre isso na sua fala, que a nossa dirigente maior está dirigindo o nosso congresso lá, a nossa comandante. Ela não gosta de assim ser tratada, não, mas está preparando e organizando o evento da melhor maneira possível. Quem ainda não está inscrito, que deva comparecer. Inclusive, Beto, uma das finalidades desse segundo encontro aqui é a mobilização, inclusive, para o nosso COPEN. Então é muito importante. Por que um COPEN, no ano como esse, da importância desse ano, Wesley, está sendo organizado na cidade de Brasília? Nós precisamos de destacar os avanços que nós tivemos e aquilo que precisamos de avançar. E não há cenário mais adequado para fazer esse tipo de registro que Brasília. Então fiquem aquelas e aqueles que ainda não estão convidados, que possam comparecer a Brasília no período compreendido entre os dias 28 e 31 de agosto para o maior congresso de pesquisadores, julho, o maior congresso de pesquisadores e pesquisadoras negras da América Latina, que vai acontecer lá na nossa UNB, com a liderança da professora Elísia Garcia Felice, que é a nossa anfitriã naquele lugar. Muito obrigado e que tenhamos um excelente segundo encontro. Já estou preparado, estamos preparados para o terceiro. Obrigado. Vamos lá. Dizer que o senhor José Lício, da Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal,
faria essa mesa também. Ele não veio, não pôde vir, teve que voltar a Brasília, mas no decorrer do encontro a gente acertou uma agenda com o governo federal para tratar de pautas referentes aos NEARs. Então já está acertado, a gente só vai passar a construção da agenda de fato para vocês, e aí a gente constrói esse caminho em conjunto, aproveitando e oportunizando do encontro. Uma salva de palmas aqui para o Adilson.